quando eu fali, as pessoas me ouvem aqui falando como a doutora em psicanálise, né? Como a mestra. Mas há 6 anos atrás, de 6 para 7 anos, eu estava morando dentro do meu escritório, com 5 tentativas suicidas, com os meus 3 filhos dormindo dentro do meu escritório, como se fosse menor do que aqui. E aí ficava meu escritório na entrada e aqui, digamos que ficava minha cama, enfim, com eles. E aí, então, eu precisava, ou seja, qual era a única forma de mudar aquela realidade? Era saber como que eu havia destruído a minha vida. Quais eram as crenças que me mantinham naquela pobreza, naquela escassez, naquela miserabilidade, naquela vingança, naquele ódio, naquele que eu tinha. E eu não consegui descobrir. Eu não consegui descobrir, ou seja, o que eu tenho de ruim? O que eu faço? Onde é que está meu sabotador? Onde é que está minha crença? Então, uma das coisas que eu mais estudei e que me especializei foi realmente em crenças. Então, o que é a crença? Bom, primeiro, como que eu descubro se eu tenho crenças? Né? Acho que esse é um ponto legal, que era aquilo que eu era fascinada em querer aprender, né? Porque não tem como numa resposta a gente ensinar sobre isso. Mas um ponto principal é, como que eu descubro se eu tenho crenças em algum pilar da minha vida? Qual o pilar que está ruim? 100% é crença. Não existe nenhuma possibilidade de ser qualquer outra coisa, só existe a crença. A analogia é o seguinte, ó. Meu Deus, meu celular está travado. Meu celular está travado. Por que o celular travaria? Travou porque não tem mais memória. Travou porque está lotado de aplicativos, tá? Então, a analogia é o seguinte, essa aqui é minha vida. E minha vida está travada. Se está travada, é porque está tudo trancado. Esses programas que estão aqui, dentro da minha mente, esses programas estão aqui, ó, fotos, câmera, mapas, ajustes, lembretes. Esses programas que estão aqui travando o celular, que não tem mais memória para ele funcionar, é igual à nossa mente. Eu tenho lá um programa, medo, programa escassez, programa não merecimento, programa menos-valia, programa rejeição, programa abandono, dependência emocional, culpa. É a mesma coisa, são programas. E esses programas rodam 24 horas por dia. Aonde que eu adquiri esses programas? Isso é a parte mais fascinante. Esses programas foram adquiridos quase que 90% de tudo que eu faço e sou hoje antes dos 7 anos de idade. É mesmo? E por quê? Que a gente vai chegar em crença de uma forma muito rápida. Olha que legal. Até os 7 aninhos de idade, a criança não tem mente consciente. Mente consciente é o que? É razão, é o nosso racional, é o que pensa. O que é a mente que pensa? Estou atravessando a rua e olha, opa, posso ser atropelado. Sim. A criança tem essa noção? Não tem. Não. Ela se aproxima de uma piscina, ela sabe que é um perigo? Não. Então essa é a Por prova que ela não tem mente consciente. Não tem consciência, exatamente. Depois ela começa a prever o perigo. Se bem que as crianças hoje, isso é um dado, né, da psicologia lá de 50 tudo anos. Bem, De qualquer forma, as crianças hoje com 5, elas, né, 6, digamos. Já começa, mas tudo bem, vamos estudar do que está anunciado aí na sociedade brasileira, né, internacional. Beleza, até os 7 aninhos de idade, a criança, ou seja, nós, não tínhamos mente consciente. E o que isso repercutiu na minha vida? Significa que eu só tenho inconsciente, que é a mesma mente subconsciente. Não importa a tua linha de estudo que você veio estudando, ou você entende como inconsciente, que vem da área de psicologia, psicanálise chama de inconsciente, e outras áreas chamam de subconsciente. O que importa é o que isso tem a ver com a minha vida. Se eu não tenho mente consciente, até os 7 anos, tudo que eu vi, ouvi, senti, degustei, toquei, se tornou uma programação. Por exemplo, eu ouvi meu pai falando que ricos não vão para o céu. Eu acredito nisso. Eu vi meu pai batendo na minha mãe, entendi que homens batem nas mães, tá tudo bem, porque eu vi. E eu não tinha consciência para poder, não, mas isso aqui não tá errado, eu posso ter uma vida diferente. Então, como a criança só tem inconsciente, tudo que ela foi vivendo se tornou a programação, o programa que tá aqui. E esse programa está rodando. Nossas crenças de rejeição. De repente, a mãe ficou no hospital com o irmão durante um tempo e o pequenininho achou que foi abandonado. Ele foi abandonado pela mãe, a mãe não gostava dele. Olha. O pai foi embora com alguém e os filhos entenderam que eram culpados pela separação. Isso pode acontecer, causa dependência emocional, causam homens aí feridos que magoam, que não conseguem ter relacionamentos bacanas, enfim. Tudo lá na criança ferida. E depois dos 7 anos de idade, dos 7 até por volta dos 14, 15 anos, nós
estamos ainda programando, mas mais conscientes, e a partir dali, 100%, até meus 18 anos de idade, 100% da minha mente está formada. Olha que interessante, calma aí. Até por volta de 18 anos, todas as minhas crenças limitantes ou de empoderamento, elas foram programadas. Então, o que eu faço depois de 18 anos? Você já está totalmente formado. É isso, exato. Aí tem um grande segredo aqui. Com consciência de entender isso, eu posso mudar 100% das minhas crenças. Mas e quantas pessoas? Então, a partir daí, eu posso mudar toda a minha realidade. Psicóloga, treinamento, reprogramação. Mas olha que lindo. Só que tudo que hoje os adultos estão vivendo, que nunca se curaram, que nunca perceberam que isso aqui está destruindo nossas vidas, foi programado lá na infância. Sim. Tudo que eu vivi, o bullying na escola, o abuso, crianças que foram abusadas, coisas que ouviram, que apanharam, tudo isso causou o adulto que eu sou, o adulto ferido que eu sou. Não tive meu pai, apanhei da minha mãe, enfim, essas histórias. Mas vamos lá, o que são crenças então? Crenças são... vamos lá, como é que eu sei que eu tenho crença? Onde está o meu problema? O pilar que eu tenho, algum problema que não flui, ali existem crenças. Crenças é tudo aquilo que eu acredito como verdade. Olha que lindo. Elaine, o que é crença? Tudo que você acredita como verdade. Eu acredito que eu não posso conseguir um emprego porque eu sou novinho? É uma crença. É uma crença. Eu acredito que... Olha uma crença que eu tinha. Eu sou mãe de 3 filhos. E morava dentro do escritório. Tinha me separado. Ninguém vai me querer com 3 filhos. É uma crença. Olha isso. Lógico. E aí, olha o que interessante. Ninguém vai me querer com 3 filhos. É uma crença. De que forma com que o mercado vai responder minha crença? Com uma profecia autorrealizável. O que significa? Todos os homens que sintonizarem em mim, todos os homens que eu conhecer não vão me querer porque eu tenho 3 filhos. Porque você tem 3 filhos. Puta que pariu, que incrível. Olha isso. Vamos lá. A pessoa tem uma crença de fracasso, de falência, talvez porque ela passou pela falência dos pais. Sim. Então ela sabe que todos os negócios dela vão falir. Quem que é o sócio que ela sintoniza? Exato. Olha. A pessoa que acha que as pessoas são invejosas. Quem que ela sintoniza? Na minha vida não tem ninguém invejoso. Como é que na dela tem? Porque ela sintoniza a pessoa que de alguma forma... Então todas as nossas crenças, elas também estão vibrando. É minha assinatura vibracional. E eu estou sintonizando. Se eu tenho medo de ser traída, e eu vibro nesse medo, nesse pânico o tempo todo. Eu estou em alerta o tempo todo. Eu estou com medo o tempo todo. O que é traição para o universo? Nada. O universo me dá aquilo que eu sinto. O universo me dá aquilo que eu sinto. O que é assalto para o universo? O que é prosperidade para o universo? Ele não fala português? Nada. Não significa nada. Ele me dá aquilo que eu sinto. Então, se eu tenho medo, ele me dá medo e ele fica feliz porque ele está me dando aquilo que eu quero. Tá, mas Deus não tem pena de mim? Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu consciência, nos deu poder, nos deu liberdade, nos deu sabedoria. Nos deu tudo. Então, o que falta? Consciência de entender o todo-poderoso que eu sou e tornar a minha vida incrível. Então, um resumo. O que é crença? Tudo que eu acredito como verdade. Quando eu estou dando aula e meu aluno começa a fazer perguntinha ali, né? Ah, porque eu não consigo. Você acredita nisso? Então é crença. Vai embora. Então... Você acredita? Então é crença. Você acredita realmente nisso? Eu faço isso com meus funcionários, com alguém. Ah, porque se investimos, você não vai... Você acredita mesmo? Acredito, então é crença, vamos lá que é só uma crença, vamos mudar essa crença agora. Então tudo aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta não é verdade, verdade não existe. Verdade não existe, é uma crença. Por que a verdade não existe? Porque a verdade é criar a minha verdade. O que você pensa sobre ter um celular de ouro 24 quilates? Vai lá, é verdade, é um celular de ouro. Vai lá, o que você pensa? Só é fabricado em Dubai. Eu penso que ele é dourado pra caramba. Ok. Não, certamente, vamos lá, muitas pessoas que a gente perguntar o que você acha de ter um celular de ouro? Nossa, a pessoa vai acabar com a minha vida. Ela vai dizer, nossa, que horror, eu jamais faria isso. Pobre. Não, eu teria. Mas eu teria o meu de ouro branco, é que eu não curto dourado. Então. Mas eu teria, ué. Mas aí eu estou E vou brincando. te falar mais, eu teria o de ouro branco e, ó, dá licença, a maçã sua atrás, eu ia mandar fazer ela toda de cristal, porque já pra dar um tchau. Cada pessoa ia dizer uma coisa, e aí que eu quero dizer, brega. Então, o que é brega, nossa, mas que horroroso. Então, mas vamos lá. Ela se acha, o brega, nossa, que absurdo. Mas aí eu ajudaria os pobres. E quem disse que eu não tenho isso e ajudo os pobres? Exato. É a crença da pessoa. Então, vamos lá. O que é, de fato, a verdade? Então, o que é a verdade sobre algo? Ela não existe, é apenas meu ponto de vista sobre.
É o meu ponto de vista sobre isso. A verdade, ela não existe. O que é a verdade? Não. Isso aqui é verdade. Verdade pra quem? Verdade pra você. Porque a minha verdade é diferente. Então, quando eu entendo isso, eu tenho muito mais flexibilidade. Porque eu entendo que, de fato, é o meu ponto de vista. Eu tenho um aluno que ele co-criou um iPhone agora, semana passada, e foi lindo. Ele é um psicólogo e ele deu um depoimento pra mim. Eu chamei ele numa live, ele falou: Elaine, a vida inteira eu falava que quem tinha iPhone era rico. Quem tinha iPhone era rico. Mas o que eu estava falando pra mim? Que eu era pobre e que eu não... Que era coisa que não era pra eu colocar na minha cabeça isso. Que eu era escassez, que eu nunca... Quando eu falava que era coisa de rico, eu estava me sabotando a minha própria riqueza. E quando eu desejei ter, ele triplicou os pacientes dele, os clientes dele no consultório, enfim. E ele co-criou e me mostrou, inclusive, o celular, o quanto ele estava orgulhoso de ter. Como tudo é a nossa crença. Ou seja, aquilo que eu penso sobre algo é a crença que eu tenho. Quando eu abro esse pensamento, claro que eu me transformo, é claro que eu mudo minha realidade. Então, tudo que eu acredito como uma verdade, uma mulher que acha que todo homem trai, você acredita nisso? Você conhece alguém diferente? Todo homem não vai querer ela porque ela tem, sei lá, porque ela tem o olho torto. Você acredita realmente que o homem... mas então isso aqui é uma crença, entendeu? Então eu começo... na prosperidade, mas ficar rico é muito difícil. Eu tinha uma outra muito interessante, olha só. Mulher ganha menos do que o homem. Mulher sempre vai ganhar menos do que o homem.